alô estimados, estamos de volta. O professor Djalma Cremonese e esse é o nosso canal Paideia TV. Ative as notificações e se inscreva para que o nosso canal também seja relevante aqui no YouTube. E a nossa playlist de hoje é Amigos do Professor Djalma. Nós temos a grata satisfação e alegria de receber para uma entrevista o nosso querido professor e colega Assísio dos Reis Pereira, que é aqui do nosso Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, mais especificamente no Departamento de Fundamentos da Educação. E nesse momento também ele é o presidente sindical aqui da SEDUFSM Andes, aqui da universidade também. Ele vai falar sobre educação, cortes no orçamento, notícias positivas, mas também outras tantas negativas. Então, bem-vindo, então, Assísio, para a nossa entrevista. Eu gostaria que depois das boas-vindas você já começasse a falar da PEC 96, da autoria da deputada federal Fernanda Melchiona, para que não haja cortes futuros na educação. Gostaria que você contextualizasse um pouquinho esse panorama dessa PEC 96. Bem-vindo. Muito bom dia, Djalma, bom dia aos amigos do canal Paideia. Então, é uma satisfação, né, sempre muito grande estar aqui, né, com colegas, né, e com parceiros também, né, do trabalho na instituição, porque a gente é de centros diferentes, né, mas a gente está sempre junto, né, e nós somos, acima de tudo, somos todos o FSM, né, servidores e servidoras da casa, né, e disponível sempre com a participação dos estudantes nossos, né, porque a instituição existe porque nós temos estudantes, senão não haveria o sentido da nossa existência. E é uma alegria estar por aqui nesse canal, pelo qual já passei em outros momentos, né, e sempre disponível para quando o canal tiver alguma demanda, né. Então nós tivemos a semana passada, fomos no domingo, né, eu digo porque fui eu e mais dois colegas da base, né, um professor aqui do CCSH, o professor Júlio Quevedo, do curso de História, e o professor Jihad Mohamed, que é nosso colega da Engenharia Civil do Centro de Tecnologia. Na nossa assembleia, né, docente, foram indicados a presença em Brasília, né, a essa presença daquela semana ali, né, de julho, do começo de julho. A gente ficou de 4 a 7 de julho, né, e aí fomos designados aí, né, pela nossa Assembleia Docente. Então estivemos lá, nós fomos no domingo, chegamos no domingo à noite em Brasília e fomos de atividade dia 4, 5, 6 e 7 e retornamos dia 7 à tarde de Brasília, né, em direção a Porto Alegre, depois um ônibus de Porto Alegre até Santa Maria, né. Então a gente esteve numa jornada de lutas, né, aonde basicamente a metodologia lá é o quê? É uma presença que começa na segunda e na terça no aeroporto de Brasília, né? Por que no aeroporto? Porque é a chegada dos deputados e das deputadas, né? Então aí tem uma presença militante dos servidores, né? Não só docentes, né? Mas servidores técnicos e servidores de outras categorias, né? De vários lugares do Brasil. O Rio Grande do Sul esteve representado por Santa Maria, 3 pessoas na delegação, e Pelotas, a do FPEL, com 4 pessoas na delegação. E o Instituto Federal de Alvorada, que teve um colega servidor docente, né, presente lá na jornada. E aí pessoas dos vários estados do Brasil, não sei dizer se todos os estados, não me lembro aqui, mas a maioria deles. E além dos colegas de Brasília, né, que pela localização geográfica, né, é mais fácil de estar lá. Então a gente esteve presente no aeroporto, recebendo os deputados, fazendo saudações, né, e mostrando a nossa determinação na luta, né, contra os cortes na educação. E a gente fez uma mobilização
porque houve na quarta-feira, dia 6 de julho, houve na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, né, a votação de uma PEC, né, de um projeto de lei constitucional, de emenda constitucional, na verdade, né, da deputada aqui do Rio Grande do Sul, do PSOL, a deputada Fernanda Melchiona, né, que é uma parceira muito firme nas lutas, né, pelo Brasil afora e no acolhimento a nós do Rio Grande do Sul, né, lá em Brasília, assim como a deputada Maria do Rosário, que também é aqui do Rio Grande do Sul e que nos acolhe lá, o deputado Pimenta, que nos acolhe sempre muito bem em Brasília. E aí a gente teve, porque é até uma coisa didática e pedagógica, né, importante para nós todos e para a gente conversar, né, com as pessoas. Um projeto de lei, ele não pode ir para plenário se ele não for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, né? Quer dizer, na comissão que se diz se ele tem legalidade ou não. Sim. Se a comissão negar a legalidade dele, por exemplo, ele não pode ir para votação no plenário, né? Então, e aí, além disso, é claro, tem as discussões políticas de aprovar ou não aprovar e tal, uma coisa pluripartidária, né? Uma quantidade imensa de partidos que a gente tem no Brasil. E aí, então, a votação, houve a discussão, né, desse projeto, a PEC 96, quem tiver interesse aí vai acessar fácil pelo Google, né? PEC 96, da autoria da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. E, na essência, essa PEC trata do seguinte, né? Ela é um projeto de lei, não para esse governo apenas, para qualquer governo, se for aprovado no plenário, evidentemente, se virar lei, né? De que qualquer governo que efetuar corte orçamentário, que esses cortes não sejam efetuados na educação, por entender a importância fundamental e a estrutura de base da educação. Então, esse corte não pode ser no Fundeb, não pode ser para os institutos, não pode ser para as universidades, não pode ser para a ciência e tecnologia. Então, pensar a elaboração e a efetivação de uma lei que proteja a educação como um lugar essencial, fundamental, né, para a sociedade brasileira, né? Não só para as instituições, mas sobretudo, né, porque as instituições fazem o seu trabalho para a sociedade, né? Então, esse projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça por 40 votos a 12, né? Só votou contra o PL e o Podemos. Os outros partidos, né, independente da posição ideológica, todos votaram favoráveis, né? Todos votaram favoráveis na Comissão de Constituição e Justiça. Então, de 52 pessoas presentes no quórum na comissão, 40 votaram favoráveis e 12 votaram contra, né? Então, aí o projeto poderá seguir, né, para plenário da Câmara. E aí tem toda uma trajetória, uma agenda, enfim, nessas coisas que o Congresso funciona. E é muito interessante, eu recomendo sempre, né, a quem puder estar em algum momento, né, num evento de uma jornada em Brasília, é muito pedagógico, especialmente para nós, né, que vivemos fora de Brasília, porque o Brasília é um capítulo à parte na realidade brasileira, né? E só que lá as decisões fundamentais acontecem lá, né? E quando estamos lá, a gente percebe a importância. Por exemplo, dentro da comissão, o Andes conseguiu o credenciamento, através das nossas deputadas e deputados lá, né? Conseguiu o credenciamento que a gente levou 30 pessoas do movimento docente. E também estudantes que estavam presentes lá, técnicos e técnicas que estavam presentes lá. E a gente encheu a galeria reservada para quem assiste e ainda pegamos 2 fileiras do lugar que ocupam os deputados e as deputadas que foram cedidos para a gente completar a nossa delegação lá dentro. E o impacto de uma votação numa comissão é muito diferente do que quando não tem a presença das pessoas. Isso você pode perguntar para qualquer parlamentar, né, lá que representa lá em Brasília a gente, né, e você vai perceber esse tipo de informação, né? E como a gente tinha estado o ano passado muito fortemente, o movimento de servidores federais esteve presente em Brasília, nosso sindicato esteve várias semanas lá presente, né, contra a PEC da reforma administrativa, né, que ela foi
segurou, né? A gente foi até dezembro nessa luta, se ia ou não ia para a pauta. E aí não foi para a pauta, que era a nossa luta fundamental, né? Que a reforma administrativa é uma maneira de continuar destruindo o serviço público, né? E, enfim, e aí a gente teve uma luta muito importante lá e seguramos. E esse ano, por ano eleitoral, evidentemente, eles seguraram, pelo menos até o momento, né? Então, e também dizer o seguinte, né? Que aos colegas docentes, né? Aos professores e às professoras, que frequentem as nossas assembleias, e quem quiser ir, por exemplo, num evento como esse que eu me referi aqui, a SEDUFSM abre chamada e dá prazo, e as pessoas, os colegas podem se inscrever, né? E os colegas vão ter a passagem paga, a hospedagem paga, e vão receber uma diária para alimentação, para representar a categoria em nome da categoria docente. Muito bom, professor Assísio, essa notícia, né, da PEC 96, para que não haja corte, né, na educação nos próximos governos, não deixa de ser um alento. A gente torce para que isso se torne projeto de lei realmente, né? Frente a um governo, né, que a gente está percebendo que a educação me parece ser a inimiga número 1, né, as universidades. Então, eu gostaria que você colocasse nesse momento os cortes orçamentários que nós estamos sofrendo nas universidades, e principalmente, especificamente também em Santa Maria, a Universidade Federal, quais os impactos também para os professores, para os alunos e também, por que não dizer, para a comunidade também que mora aqui em Santa Maria, né? Muito bem. Bom, falando dessa questão dos cortes, mais especificamente, né, e o impacto dele para a nossa instituição e para a sociedade santamariense, né? E claro, quando a gente fala UFSM, também a gente tem que lembrar que impacta a Cachoeira do Sul, impacta Frederico Westphalen, impacta a Palmeira das Missões, né? Porque é onde estão os nossos 3 outros campi, né? E, bom, o impacto direto, né? A gente fez 2 audiências, né, públicas, uma interna na UFSM, dia 9 de junho, né? Acho que houve uma participação muito boa, que ela foi realizada aqui no prédio 18 da Química, né, no auditório. E nós fizemos uma reunião pública dia 20 de junho na Câmara Municipal de Santa Maria, né, articulada por nós, né, do movimento das entidades representativas aqui, né, nós, a SEDUFSM, a SUFSM, a ATENS e o DCE e a APG, né? Fomos muito bem acolhidos pelo presidente da Câmara, né, o Valdir Oliveira, que nos acolheu desde o início com muita atenção e muito boa vontade, e nos colocou essa agenda, disponibilizou, né, o dia 20 de junho. Então nós fizemos uma audiência pública muito boa, muito participativa, o reitor esteve presente, a vice-reitora esteve presente, professores, técnicos, estudantes, né? Tivemos presente na Câmara pessoas que não são da UFSM, mas que são pessoas interessadas por Santa Maria. Alguns vereadores participaram, infelizmente nem todos, mas alguns vereadores e vereadoras participaram. O deputado estadual Valdeci Oliveira participou, o presidente da Assembleia Legislativa, né? Então foi muito boa a reunião e a exposição, né, da real situação, né, que a gente está vivendo. Foi transmitida pela TV da Câmara Municipal, foi transmitido pelos canais, né, da rádio da UFSM, enfim, pelo YouTube. Foi uma audiência bem divulgada. E esses cortes, eles atingem de forma direta, principalmente e de forma, ao meu ver, perversa, os estudantes da universidade, através da assistência estudantil, né? Então, a nossa universidade, assim como todas as outras federais, ela está hoje com em torno de 70% de estudantes oriundos filhos da classe trabalhadora. Significa que são pessoas que não têm uma grande renda. Então a pessoa precisa, é muito importante, além dela ter a vaga, né, numa universidade pública, que é fundamental porque ela não paga a mensalidade,
mas também ela tem a permanência aqui dentro, né? E a permanência tem coisas importantes, além dos que moram aqui, né, que são chamados BSE, né, os estudantes de benefício socioeconômico, né, que são esses que fazem 3 refeições na universidade, o café da manhã, o almoço e a janta, e tem uma moradia, né, na instituição, numa das casas, né, da moradia estudantil. A gente tem também a refeição subsidiada, né, que está, acho que pouco mais de R$2, né? Hoje eu nem lembro o valor preciso agora, mas pouco mais de R$2 que a pessoa paga, mas a refeição não custa 2, a refeição acho que não sei se custa 8 ou 10, né? Então a diferença é subsidiada pela verba da assistência estudantil. Então, à medida que o MEC corta, né, através do Ministério da Economia, o MEC corta parte dessas verbas, a universidade hoje ela está colocando dinheiro do orçamento da universidade para garantir que os estudantes tenham essa assistência na alimentação, por exemplo, né? Agora, a gente não sabe até o final do ano qual será a nossa real condição, né? Dado o índice brutal de cortes, né, que o governo... Nós perdemos 19... durante esse período de corte todo, 19 milhões para o sistema de assistência estudantil. Isso é uma coisa trágica, né? Para você considerar a prática e funcionamento e essa atenção direta. E aí, outro ponto, né, que atinge de novo os estudantes e atinge também os docentes e atinge também os técnicos, né, e técnicas, é o corte em bolsas, que foi em torno de 30%. Né, o corte em bolsas, né? Aí atinge os estudantes da graduação, da pós-graduação, atinge bolsa de extensão, bolsa de ensino, bolsa de pesquisa. E isso dificulta efetivamente a vida do estudante e, por consequência, o trabalho do docente, né? Porque à medida que ele tem menos estudantes bolsistas, ele fica limitado a realizar trabalho que poderiam ser ampliados, né, com a presença de estudantes. E convenhamos, né, um estudante de graduação recebe uma bolsa de R$400. Né? Nós não estamos falando aqui de uma bolsa de valores assim que possa sustentar uma pessoa. Mas para um estudante que tem a atenção, e vamos pensar, por exemplo, um estudante que tem benefício socioeconômico, né, que estão na estratificação social, estão entre os mais empobrecidos, né, da nossa universidade. Então, esse estudante mora aqui, tem 3 refeições. Se ele estiver trabalhando 20 horas com um professor ou com um departamento em algum lugar, né, com uma bolsa de R$400, ele consegue um dinheiro que ele consegue fazer alguma manutenção da vida dele, como material, textos, essas coisas, né? Quer dizer, é disso que nós estamos falando. E, por outro lado, para a sociedade santamariense, aonde que as coisas que... Santamariense, repito, Frederico, sim, Palmeira, Cachoeira, né? Aonde estão os nossos outros campi. O impacto o dinheiro do estudante vai ser gasto aonde? Não, na cidade. Nas cidades onde estão os campi. Esse estudante que ganha essa pequena bolsa de R$400, provavelmente ele vai consumir no comércio de Santa Maria. Vai tomar um lanche, sei lá, vai tomar uma cerveja dele, vai comprar um agasalho, né? Ou então ele vai usar muitas vezes para transporte, né? Ou seja, ele vai colocar esse dinheiro diretamente no giro econômico das cidades onde ele está. Ele está morando, os nossos, aqui em Santa Maria. E o impacto de um projeto que perde verba, vamos supor um projeto da Química, que compra reagentes para fazer o trabalho. Aonde ele compra? No comércio de Santa Maria, né? E quem perde com isso? A cidade de Santa Maria. Quer dizer, então quando você corta 30% de bolsas, você corta 30% em orçamento de dinheiro que entraria direto para a sociedade das cidades onde está, né, a UFSM, onde estão localizados os campos da universidade. Então, esses cortes também impactaram muito grandemente os serviços terceirizados, porque a universidade acabou fazendo o quê? Acabou fazendo uma opção, que é aonde que vai pesar mais. Para segurar a assistência estudantil, por exemplo, uma das alternativas foi reduzir o número de servidores terceirizados, né?
Esse ano, a demissão foram 98 pessoas. Isso impacta diretamente o quê? Primeiro, os serviços da instituição, né? A gente deixa de ter menos trabalhadores e menos trabalhadoras terceirizados, que são nossos colegas, é bom e importante lembrar, né? Eles são trabalhadores terceirizados, mas que fazem trabalhos que no passado era de servidores concursados e que acabaram esses concursos ao longo do tempo, por isso as instituições têm esses trabalhadores e trabalhadoras de forma terceirizados, né? Terceirizadas. Então, ao perder, nós perdemos o serviço. E efetivamente, e aí o mais importante, a família perdeu a renda, né? A família perdeu a renda desse trabalhador ou dessa trabalhadora. E o impacto dessa renda desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, vai para onde? Aonde essas pessoas consomem? Os de Santa Maria no comércio de Santa Maria, os de Frederico no comércio de Frederico, os de Palmeira no comércio de lá, os de Cachoeira, a mesma coisa. Quer dizer, o aluguel de lá talvez tenha sido prejudicado, né? Os supermercados, os pequenos comércios, aonde essas pessoas consomem, as farmácias, onde elas compram os seus medicamentos, enfim, né? O giro evidente da economia. Então, esses cortes, eles têm, é uma perversão muito grande, né? Porque a visão desse governo é que a educação, nós da educação, somos inimigos do governo, né? Na verdade, vamos fazer uma correção, né? Nós da educação, ou o servidor em geral, ele não é servidor de governo, né? Ele é servidor da sociedade, porque quem paga o serviço público é a sociedade, através dos seus impostos. Por isso nós somos servidores públicos, né? Então nós não somos servidores do governo A, B ou C, nós somos servidores públicos federais, ou seja, os nossos patrões são as pessoas da sociedade brasileira, que através dos seus impostos sustentam as nossas instituições. E o governo nos enxerga como inimigo e opera esse corte, que é deliberado, né? Obviamente. Isso é uma visão de mundo, isso é intencional, isso estava lá desde quando o presidente foi candidato, né? Isso era intencional, isso foi intencional o tempo todo, e o que está acontecendo é o que foi prometido, né? O que era destruir tudo que está aí? Que era falado lá. Precisa destruir tudo que está aí. É destruir a educação, é destruir a saúde, é destruir o meio ambiente, é destruir toda a estrutura do Estado que não pode ser controlada pelo governo. Porque o seu serviço, o meu serviço como professor, o trabalho do Edgar como aluno, o trabalho dos nossos colegas como técnicos administrativos não são para ser controlados pelo governo. Nós temos as regras próprias de controle, né? Nós respondemos juridicamente, nós não podemos fazer coisa, nós não podemos fazer nada que não esteja dentro da lei, né? Um servidor público não pode fazer nada que não esteja dentro da lei. Assim, vamos dar um exemplo aqui para a nossa profissão, né? Para professor. Nós temos por obrigação, o que permite que um estudante nosso seja aprovado? Que ele tenha nota mínima de 7, no aproveitamento de média do semestre, né? E que ele tenha pelo menos 75% de presença. Essas duas condições são dois critérios legais, estabelecidos em lei. Então, se um aluno meu ou seu teve 60% de presença, aí ele teve um excelente aproveitamento de nota, ele pode passar? Não pode, né? Ele vai ser reprovado por falta. Por quê? Porque tem uma determinação legal. Eu quero aprovar esse aluno. Não, se você registrou essas faltas dele, se ele faltou, você não pode aprovar, né? Do mesmo jeito que um servidor técnico não pode encaminhar um determinado serviço que não respeite a lei. É por isso que nós temos Controladoria Geral da União, nós temos Procuradoria dentro da universidade, nós temos a CGU. Então, esse nosso organismo não é a presidência da República, seja quem for, que diz. Quem diz é a regulamentação própria. Exato. Muito bom, professor. Nós estamos hoje com o professor Assísio dos Reis Pereira, que é aqui do nosso Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, e também presidente da Sedufsme Andes, aqui também, nosso sindicato. E de antemão a gente já agradece a presença dele aqui com essas palavras esclarecedoras. E nesse último bloco ele também ele já falou em cortes do orçamento, e nós falamos
em off aqui antes do programa, exatamente os professores foram muito atingidos também, né? Já em 2012, depois 2016, foi o nosso último reajuste, né? Recomposição salarial. E para finalizar também a importância do sindicato, né? Para todos os professores que venham possivelmente futuramente também se associar. Então gostaria de agradecer já a tua presença e que tu falasse um pouquinho para nós sobre esses aspectos. Muito bem. Bom, primeiro, né, é uma alegria, né, sempre estar aqui, sempre estamos disponíveis, né, nós da Sedufsp, né, eu estou na presidência, mas a gente funciona como um colegiado, né, então todo mundo faz de tudo, né, inclusive ficar à disposição para conversar, né, por áreas específicas, né, e é importante, né, o que o professor Djalma fala aqui é muito importante. Nós tivemos o último ponto de correção salarial significativa há 10 anos atrás, 2012. Né? Nós tivemos uma greve longa aqui em Santa Maria, durou 118 dias. E no final, o governo fechou um acordo com os docentes e aí se instalou o nosso plano de carreira que funciona hoje. Né? Foi quando entrou o professor associado, enfim, quando entrou todo esse dado. E ali a gente teve uma correção salarial que em média foi em torno de 39%, né? Em média considerando todas as categorias, todos os níveis. De lá para cá, nós tivemos pequenas correções que em geral girou em torno de 4%, 5%. A última foi aplicada nos nossos salários em janeiro de 2017, que foi da qual a UFSM foi aquela greve das ocupações, tal, que os estudantes, sobretudo, ocuparam os prédios, tal. Acho que todo mundo está lembrado disso aqui. E aí aquela correção foi perto de 5%, foi aplicado em janeiro de 2017. De lá para cá, nós não tivemos nenhuma outra correção salarial. Olha que estou falando em correção, não estou falando em aumento. Né? Aumento salarial, então, o último aumento de salário real foi ainda na primeira década do século XXI, no governo Lula, né? Que foi 1% de aumento salarial, a rigor. O resto foram correções. E as correções, porque você pega em geral, né, os índices, né, a inflação, essas coisas, e aplica ao salário. O DIEESE, né, que é o Departamento de Estudos Sindicais, que existe há muitas décadas, né, acho que pelo menos desde o início dos anos 80, não tenho a precisão aqui agora, o DIEESE faz esses estudos e para a categoria docente federal, se a gente considerar 2012, naquele último acordo, de lá até 2021, as nossas perdas chegam a 54%. Né? Quer dizer, é um pouquinho mais da metade do nosso salário. Né? Se a gente considerar 2017 para cá, que teve a última correção ali de em torno de 5%, as nossas perdas chegam a 32%. E se a gente considerar os 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, 19, 20 e 21, as nossas perdas dão 19,99%, 20%. Né? 20% só dos 3 últimos anos. Né? Esse aqui que ainda está correndo, a gente não tem o índice de inflação que ele vai fechar o ano e não tem ainda como eles calcularem, por isso o cálculo é até dezembro de 2021. Então, aí nós temos 20% no governo Bolsonaro. Se a gente retornar a 2017 para cá, nós temos 32%, e se a gente retornar ao último acordo, que foi de 2012, o acordo mais significativo de 2012, nós temos 54% de perda. A metade, um pouco mais da metade do salário. Né? Isso significaria que um trabalhador, que um docente, doutor, que estivesse iniciando, que ganha hoje líquido em torno de R$ 7.600, né? Você aplica 54% em torno disso. Então, esse docente estaria aí, né, com um salário 54% a mais. Né? E aplica aí 4 mil reais aproximadamente, né, e junta aos 7. E aí você vai ver, e aí você vai juntando o adjunto, o associado e o titular,
né? E aí você vai observando o quanto, né, a gente tem de perda. E isso efetivamente significa, vamos pensar, uma cidade como Santa Maria, que tem 2.000 docentes na UFSM, e esses docentes com essa perda, significa que esses docentes perderam a capacidade, reduziram a capacidade de compra e, portanto, de consumo, que também impacta a sociedade como um todo. No nosso caso, Santa Maria e os outros campi onde estão as outras cidades onde está a UFSM. Então, o impacto econômico disso, né, e a condição efetiva da categoria, né, e alguns dados importantes, né, que eu acho muito interessante discutir. Nós temos jovens que fazem uma carreira docente, que entram na carreira aí com 30 e pouquinho, né, como doutores e doutoras, e antes dos 50, Djalma, eles viram titular, né, porque são 8 anos de adjunto, mais 8 anos de associado, ele pode se apresentar e, se for aprovado, vira professor titular, que é o ponto máximo na carreira. E titular só tem um, não tem titular 2, 3 ou 4. Aí o professor ou a professora com menos de 50 anos, com uma aposentadoria que não vai se dar antes dos 65, ele está com praticamente 20 anos de trabalho pela frente fixo num teto de professor titular, onde ele não tem mais promoção, né? Então ele não tem aquela promoção de nível, né? A cada 2 anos uma pequena diferença salarial. Acabou, né? E aí eu conheço, você conhece, vários colegas aqui ou em outras instituições que passam pela mesma situação. Então essas coisas, né, a gente convida, enquanto Sedufism, os colegas e as colegas para a gente discutir essas coisas, para a gente pensar tudo que nós perdemos financeiramente, debater a condição da nossa carreira, porque a nossa carreira, nós que estamos há mais tempo nas instituições, nós caminhamos em direção a algum momento chegar à aposentadoria. E vamos ser substituídos provavelmente por jovens desse perfil, que ficarão muitos anos, 40 anos provavelmente dentro da instituição, ou perto disso, e com uma carreira que te prende por 15, 20 anos na condição de que você não vai mais ser promovido, né? Então, essas pautas, né, e tantas outras, isso que a gente tem, também que os docentes estão vivendo quando a gente conversa no dia a dia, né? E aí estar no dia a dia, né, estar no ambiente conversando com os docentes é fundamental, né? Questões do que a gente pode fazer. Como que a gente pode discutir? Como que a gente pode levar esses problemas, fundamentalmente, para a pauta do nosso sindicato nacional? Porque o nosso sindicato é nacional, né? Nós representamos uma seção sindical dos docentes aqui da UFSM, que é a seção Santa Maria, né? Mas assim como nós, as universidades federais têm, né, estão ligadas ao UANDES, né? São mais de 60, né, seções sindicais espalhadas pelo Brasil afora. E esse movimento, né, tem que levar essas pautas, e aí essa juventude que vai tocar essas universidades para 35 anos, pelo menos, das suas vidas profissionais. E aí, nós gostaríamos muito de conversar com essa juventude, com essa categoria docente e também, claro, com os colegas que estão represados na carreira, enfim, como representação sindical, a gente tem que representar a vontade daqueles que fazem o dia a dia da instituição, né? Então a gente deixa o convite aqui para todos os espaços e também, quem quiser, nos convidem. Nós, como diretoria, iremos com muito prazer conversar com cada curso, departamento, enfim, e os temas, né, os mais variados possíveis, né? Seja esses temas gerais da luta sindical, como que você se sindicalizando, você pode também ter acesso ao plano de saúde da Unimed, pela Sedufism, né? O plano da instituição, como é que você pode, e, enfim, outros convênios que a gente tem e que a gente tem procurado ampliar, né? Pode não ser muito, mas se você tem ali 10, 15% de desconto, falei agora há pouco da nossa perda salarial, né? Sim. Então, é uma discussão, se eu posso ter um desconto, sei lá, de 20% numa pizzaria em Santa Maria, de repente, né, você vai com a família numa pizzaria
né, 3 ou 4 pessoas e tem um custo, né? Se te dão 20% no custo, né, também tem um impacto, né? E além, é claro, né, do que a gente entende que seja o mais importante, né, que é a luta sindical tratando da nossa vida como docentes, né? Muito bem, tivemos hoje a participação do professor, o nosso colega, professor Assísio dos Reis Pereira, que é professor aqui do nosso Centro de Educação, e nesse momento ele é presidente sindical da nossa SEDUSM. E nós agradecemos pelos esclarecimentos, pelas palavras, né? Nem tanto alentadoras por um lado, mas também, como diz a visão paulo-freireana, né? Da esperança daqueles que vão em busca dos nossos objetivos, das nossas utopias. Se você gostou da entrevista, curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal para que o nosso canal também seja relevante. Muito obrigado e até o próximo vídeo. É isso aí, eu também deixo um grande abraço aqui, né, a todas as pessoas que acompanham aí o Paideia, né, e que continuem recomendando e compartilhando o Paideia, né, e o nosso espaço aberto na nossa sede na André Marques, né, ali no centro de Santa Maria, e também, né, as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, todos esses espaços da SEDUFSM, a página da SEDUFSM, né, sedufsm.org.br, fica à disposição, somos parceiros aqui, né, estamos sempre aqui à disposição do canal, e assim, não está morto quem peleia, né, diz o ditado gaúcho. E Djalma lembrou bem aqui da esperança do Paulo Freire, né, a esperança do esperançar. Por mais que a coisa esteja complicada, e de fato está, mas nós estamos vivos, né, e resistimos numa sociedade que já perdeu 680 mil pessoas, pelo menos, para a Covid, né? Então, temos a sorte e o privilégio de estarmos vivos e agradecer muito ao SUS, porque se o Brasil não tivesse SUS, quantos seriam os mortos pela Covid? É uma instituição que tem 38 mil postos de vacinação no Brasil de norte a sul, e nós tomamos vacina com muita alegria, né? Eu já tomei 4 doses, né, de trabalhadoras e trabalhadores do SUS, e eu aqui como servidor público, né, sou muito grato a essas servidoras e servidores, né, do SUS e das prefeituras e dos estados pelo país afora que mantêm a saúde desse país, apesar daqueles que comandam não quererem isso, né, mas querem e fazem esse trabalho brilhante, colegas extraordinários, né? Então, a gente está cheio de esperança, porque estamos vivos e em movimento. Obrigado, professor. Valeu, Djalma.